iniciar, pessoal, queria mais uma vez desejar a todos uma excelente noite, né? Um excelente início de noite. E a gente está tendo agora a nossa última aula antes da prova global, que vai acontecer na terça-feira. Lembrando que essa aula estava programada para segunda-feira. Só que esse conteúdo ele precisa de um pouco de treino. E vocês não iam conseguir estudar de um dia para o outro esse conteúdo para pegar bem ele. Então, por esse motivo, eu decidi dar aula hoje, né, no período da noite, que é para vocês não saírem prejudicados. Poderia ter dado aula antes? Poderia, mas eu estava pensando também que vocês estavam se preparando para as avaliações globais de natureza e linguagem, né, além da avaliação de IB que aconteceu hoje. Então, hoje, já que não tem mais nada de natureza e matemática nem IB, então a gente está tendo a nossa aulazinha de física, que é um preparatório para a nossa avaliação global, tá bom? Então, o conteúdo de hoje, gente, é o plano inclinado, tá certo? A gente vai estudar um pouco sobre o plano inclinado. Lembrando que o conteúdo da global é sistema com polias e plano inclinado. A aula de sistema com polias está disponível também no YouTube. Eu acho que disponibilizei para vocês. Mandei o link no grupo e a gente já teve. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o plano inclinado, tá bom? São poucos slides, a aula é curta, mas é importante que vocês saiam daqui sem dúvidas, tá? Qualquer problema, qualquer termo que vocês não tenham conseguido abstrair direitinho, é só me avisar que dá certo. Então vamos lá começar. Sistema com planos inclinados. Vamos entender primeiro o que é o plano inclinado, tá bom? Um plano inclinado é um tipo de superfície plana, elevada e inclinada. Na física, estudamos o movimento dos objetos, bem como a aceleração e as forças atuantes que ocorrem em um plano inclinado, tá bom? Então a gente já sabe aí que é um caso particular, é quando tem uma superfície plana e lisa, só que ela é inclinada, ou seja, tem uma parte que ela é mais elevada e tem uma parte que ela é menos elevada, como vocês podem perceber aí na figura. O plano inclinado é uma máquina simples que pode ser usada para decompor a intensidade da força que é aplicada em alguma direção. Está presente em rampas, parafusos, cunhas, facas e etc. O estudo do plano inclinado envolve o conhecimento de vetores e é uma das mais importantes aplicações das leis de Newton. Então, até aqui a gente tem trabalhado muito com vetores. E no plano inclinado não vai ser diferente. Pode dizer que no plano inclinado a gente vai trabalhar mais ainda com vetores, porque até então a gente já somou, subtraiu vetores, mas até então a gente não decompôs. Com o plano inclinado, a gente vai aprender a entender como é que eu vou decompor um vetor. Continuando. Dadas duas trajetórias abaixo, qual delas é mais fácil escorregar o bloco? Né? Se você for escorregar o bloco até a parte de cima, qual das duas maneiras será mais fácil? Bem, na primeira maneira aqui, eu estou vendo aqui que eu vou ter que levantar o bloco para depois empurrar. Só que aqui da segunda maneira, eu só vou empurrar ele até, arrastar até ele chegar aqui na parte de cima. Então, olhando aqui, eu acho que essa segunda maneira ela é mais simples de eu levar esse bloco até em cima. Essa segunda maneira ela vai levar em conta, levar em consideração um plano inclinado. Obviamente, na trajetória inclinada, será mais fácil erguer o bloco, pois no primeiro caso, teremos que realizar uma força que seja maior que o peso do bloco. Já no segundo caso, devemos fazer uma força que seja maior que uma das componentes do peso. Neste caso, a componente horizontal, que terá intensidade menor conforme o ângulo for menor. Ou seja, quanto menor esse ângulo, mais fácil vai ser você empurrar esse bloco, né? Por mais que você tenha que empurrar ele por uma maior distância. Por isso, nosso cotidiano utilizamos muito o plano inclinado, que é para poder facilitar algumas tarefas, tá? Continuando. Apesar da força necessária para elevar um corpo sobre um plano inclinado ser menor que a força para elevar verticalmente, a energia que você vai consumir para fazer isso vai ser a mesma. Uma vez que, se você for utilizar o plano inclinado, você vai ter que empurrar o bloco por uma maior distância. Para entender isso, basta pensar no trabalho realizado. Nós vimos no conteúdo passado que trabalho é o produto da força pela distância.
Lá na primeira figurinha, você vai usar uma menor distância, aí vai precisar de mais força. Na segunda figurinha, você vai precisar de menos força, mas vai precisar empurrar por uma maior distância. Lembra muito aquilo que a gente viu em polias na aula passada, tá bom? Ó, analisando as forças. Bem, gente, ó, bem aqui vocês têm a figurinha de um plano inclinado, né? Esse triângulo retângulo aqui tem um determinado ângulo. Se eu tenho aqui, ó, um bloco deslizando sobre um plano inclinado sem atrito e esse bloco ele tem massa m. Ao analisar as forças que atuam sobre esse corpo, vemos que só tem duas. Tem o peso e a normal. Alguém consegue ver alguma outra força sobre esse bloco que não seja o peso e a normal? Bem, se ele tem massa, ele tem peso. Se ele está na superfície, ele está na normal. Será que tem outra força agindo sobre esse bloco? Não, né? Não tem nenhuma outra força agindo aí, não. Ele não está encostado em nenhum para ter ação e reação. E nem tem atrito para ter força de atrito, então apenas o peso e a força normal que estão agindo nesse corpo, né? Neste caso, não tem a mesma direção, o peso e a normal. Como já vimos, a força-peso ela sempre aponta para o centro da Terra, que tem a ver com a gravidade. E a força normal ela sempre é perpendicular ao plano. No plano inclinado, a grande diferencial está aqui. Na maioria dos problemas que nós vimos até agora, gente, a gente cancelava o peso com a normal. Só que nesse caso, não vai dar para cancelar. Por quê, professor? Porque o peso ó, ele tem uma direção e a normal tem outra direção. Como o peso e normal não têm mesmas direções do plano inclinado, não vai dar para me cancelar essas forças. Isso é uma coisa ruim, é uma coisa negativa. Mas a gente pode contornar isso de outra maneira que a gente vai aprender daqui a pouco. Né? Como a força normal é perpendicular à superfície e o peso sempre aponta para o centro da Terra, não tem como cancelar peso e normal. Vamos ver como é que a gente contorna isso, tá certo? Como é que a gente resolve isso? Vamos analisar as forças que há sobre o bloco para poder a gente resolver esse problema. Ó. Para determinar o valor da aceleração de um bloco no plano inclinado, é necessário calcular a força resultante sobre o bloco. Para isso, devemos o quê? Decompor o peso em duas componentes. Uma componente em Y, na vertical, e outra componente em X, na horizontal. Gente, se você entendeu isso, você entende todo o resto do conteúdo. Ó. Bem aqui eu tenho, ó, vou pegar aqui uma caneta. Aqui em vermelho, ó, tem a força peso, tá certo? Aqui é a força peso, é uma força peso. Eu posso pegar essa força peso e dividir ela em duas. Não é gerar outras duas novas forças, gente. É dividir em duas. É como se ela deixasse de existir e virasse outras duas. Uma componente na vertical que eu vou chamar de PY e outra componente na horizontal que eu vou chamar de PX. Tá certo? PY e PX. Na vertical vou chamar de PY e na horizontal vou chamar de PX. Aí você pergunta, professor, quer dizer que existe mais de uma força-peso? Não. Só tem uma força-peso que ela aponta para o centro da Terra. Só que no caso do plano inclinado, eu posso pegar essa única força e dividir ela, abrir ela em duas. Uma na vertical, que ela vai justamente cancelar com a normal, e outra na horizontal, que vai justamente estar ali, não cancelando sempre, mas vai estar na mesma direção do que a força de atrito quando tiver força de atrito. Então, o que você tem que entender aqui obrigatoriamente? PX e PY não são forças novas. As duas referem-se à força-peso. É apenas uma separação da força-peso. Ela tem duas componentes, uma na horizontal e uma na vertical. Então, eu vou separar essa força-peso. Então, eu gerar aí PX e PY, tá bom? Na figura acima, podemos ver que a componente da normal ela se equilibra com PY. Agora sim, ó, se eu quiser, eu sei que esse corpo ele vai deslizar, ele nem vai para cima nem para baixo. Por quê? Porque a normal ela cancela com PY, né? Na grande maioria das vezes, a normal ela vai se equilibrar com PY. Eu posso dizer que o valor de PY vai ser igual ao valor da força normal desse corpo. Tá certo? Portanto, a força resultante sobre o bloco
apenas Px. Bem, se o peso eu dividir, né, virou Px e Py, então eu tirar aqui o vermelho, faz de conta que ele não existe mais. E eu cancelei N com Py, sobrou quem? Só sobrou Px. Então essa, se só sobrou ela vai ser a força resultante, né? Essa vai ser a única força que vai cooperar para o movimento desse bloco. Temos que lembrar que Px e Py não existem como forças independentes, ou seja, elas são apenas a força-peso, só que ela dividida, ela partida ao meio. Aí eu chamo de Px e Py. Vamos ver isso com mais detalhe. Vamos ver como é que é essa decomposição de Px e Py. Ó, vocês olham aqui na figura, ó, mesmo caso, eu tenho um bloco aqui que eu vou botar ele aqui em vermelho, ó, que ele está descendo aqui, ó, num plano inclinado que tem um determinado ângulo, tá certo? Só que nesse caso tem atrito no bloco. Então, estou representando aqui, tá bom? A figura representa um corpo sobre um plano inclinado com um ângulo tetra, com a horizontal e rugoso. Teremos uma força de atrito. Tá? Aqui ela é representada a força de atrito. Ó. Aplicada sobre o bloco no sentido contrário à tendência de movimento relativo. Também tem a força peso, está aqui ela, que a Terra exerce, ela sempre aponta para o centro da Terra. Também tem aqui a força normal, né? Já sei que é perpendicular à superfície, faz um ângulo de 90 graus, tá bom? Para facilitar o estudo desse movimento do plano inclinado, é importante a gente decompor as forças, né? Porque para poder analisar, é um artifício, né, que vai ajudar você a resolver o problema. A escolha dos eixos é fundamental. Um eixo deve ser sempre na direção do movimento, que é x, ó. Por que eu chamei esse P de x? Porque ele é na direção do movimento. No caso, na direção do plano inclinado. E outro vai ser perpendicular, que eu vou chamar de PY, que ele vai fazer justamente 90 graus com a direção de PX, que ficará sobre a normal. Bem, isso aqui nós já sabemos, nós já estudamos, né? Agora vamos ver como é que eu decomponho essa força. Ó, eu peguei aquela mesma figura e tirei um passo dela. Tirei um pedaço dela. Aqui eu tenho apenas a força-peso. Como é que eu decomponho a força-peso? Como é que eu faço para ela se transformar, né, em Px e Py? Né? As componentes do peso são perpendiculares entre si e para calculá-las vamos utilizar as funções trigonométricas. Esse nome, trigonométrico, geralmente assusta. Mas não se preocupe porque é uma coisa bem simples. Ó, aquele mesmo ângulo do plano inclinado, que eu chamei de tetra, vai ser esse ângulo aqui, ó. É o mesmo valor. Então, baseado nisso, eu posso calcular o valor de Px e o valor de Py. Como, professor? Eu sei que o cosseno de um ângulo é um dos catetos, né? É o cateto adjacente, não sei. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Dessa forma, eu posso calcular Px e Py justamente por causa dessas relações trigonométricas. Isso aqui, ó, não é obrigado você compreender de cara, não, tá certo? É só você entender que Px e Py eu calculo dessa forma, ó. Py, quem é? Peso vezes o cosseno do ângulo. Px, quem é? Peso vezes o seno do ângulo. Se vai vir a massa na questão, você pode calcular o peso, né? Vamos supor que a massa seja 4 kg, gravidade igual a 10 e o peso é 40 newtons. Então, Py vai ser 40 vezes o cosseno desse ângulo. Pode ser 30, 40, 50, qualquer valor. E Px? Peso vezes o seno do ângulo, tá bom? Py, peso vezes o cosseno do ângulo. Px, peso vezes o seno do ângulo. Nas questões, gente, vai vir o valor do seno e do cosseno dos ângulos, então vocês não precisam se preocupar com isso, tá certo? Vamos continuar. Note que algumas observações importantes. Primeiro, podemos definir o plano cartesiano como a inclinação igual, aliás, com a inclinação igual ao plano inclinado, ou seja, com o eixo x formando um ângulo igual ao do plano e o eixo y paralelo ao eixo x, que é justamente isso, ó. Qual que seria o plano cartesiano? Eu tenho aqui o x, ó, e tem aqui o y. Pronto, tem aqui, ó, um plano cartesiano, onde um é perpendicular ao outro. Isso só significa isso. Deixa eu apagar que está muito feia essa tela. Pronto. Próximo. A força normal será igual à decomposição do peso no eixo y. Então, gente, é o que eu falei na figura passada. Sempre no plano inclinado, a normal ela cancela com py. Sempre no plano inclinado, a normal vai se cancelar com py. Por quê, professor? Porque elas têm mesmo módulo, elas têm mesmo valor. O valor da normal é igual ao valor de py. Outro.
A decomposição da força-peso no X será responsável pelo deslocamento do bloco. Então, gente, quem é o único responsável para o bloco descer é PY. Por quê, professor? Por que é só PY? Por que... Aliás, é PX, desculpa. Por que é só PX? Por que não é PY? Porque o PY ele vai cancelar com a normal. Então, ele não vai interferir no movimento. Só quem vai interferir no movimento é PX. O ângulo formado entre a força peso e a sua decomposição no eixo Y será igual ao ângulo formado entre o plano e a horizontal. Ou seja, o mesmo ângulo lá do plano inclinado vai ser esse aqui, ó. Esse tetra aqui, o mesmo do plano inclinado vai ser desse aqui, ó, da decomposição. Por isso que eu posso fazer isso aqui, ó. Por isso que essas relações são verdadeiras. E por último, se houver força de atrito, essa será contra o movimento do bloco, ou seja, ela vai tentar atrapalhar o movimento do bloco. Se o bloco quer descer, a força de atrito vai apontar para a subida. Se o bloco quer subir, você está sendo puxado, a força de atrito vai apontar para a descida. Sempre vai ser oposta, vai se opor ao movimento do bloco. Tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta e eu não estiver olhando aí no chat, aí vocês falam no microfone que eu dou uma atençãozinha para vocês. Tá bom? Vamos lá, continuando. Pronto, gente. O conteúdo para global, assim, além do sistema com polias, é esse, né? Basicamente é isso. Então, eu vou fazer agora alguns exemplos para poder entrar na nossa cabecinha, né? Bem, professor, você falou muito aí, mas eu não sei se eu entendi direito, não. Como é que isso é na prática mesmo? Preparei alguns exemplos. O primeiro exemplo é o plano inclinado sem um atrito. Primeiro exemplo, plano inclinado sem um atrito. Preste bem atenção para você ver como é que resolve, porque as questões vão estar muito semelhantes a isso, né? Um plano inclinado liso e sem atritos apresenta um ângulo de 30 graus em relação ao solo. Sabendo que a gravidade no local é 10 metros por segundo ao quadrado, determine a aceleração adquirida por um corpo posto a deslizar a partir do topo desse plano. Então, pronto, gente. Está aqui a situação. Ó. Tem um bloco que ele vai deslizar de acordo com esse plano. Lembrando que esse ângulo aqui, ó, é de 30 graus. Tá certo? Aqui eu não trouxe os valores do seno e cosseno, mas na avaliação com certeza vai ter. Tá certo? Por esse bloco tem duas forças agindo sobre ele. Tem a força peso e a força normal. Se tivesse atrito, tinha um atrito, mas ele que não tem, então são apenas essas as forças, né? Então preste bem atenção. Primeiro passo, decompor o peso. Decompor o peso. É como se o peso se transformasse em outras duas. Não é que vai surgir duas a mais. É o peso vai se transformar em duas. Vamos lá. O preto vai se transformar nos vermelhos. Eu vou decompor as forças em X e em Y, né? Na representação da figura, quando decompomos a força peso em Px e Py, é como se dividisse essa força em duas. Dessa forma, a força peso deixará de entrar no cálculo e nós vamos utilizar apenas Px e Py, tá certo? Ó, primeira coisa, gente, sempre a normal vai cancelar com Py, né? Eu vou até mostrar aqui de novo, ó. Cancelei normal com Py. Cancelei normal com Py. Para me determinar a aceleração, vai ficar apenas o Px, né? O movimento do bloco é apenas descendo na direção do plano, na direção X, né? Ou seja, não há movimento na direção Y. Isso ocorre devido à força normal, né? E Py serem vetores opostos, eles se anulam. Apenas Px vai contribuir para o movimento, como nós já falamos, e adquirir aceleração. Bem, se eu já cancelei Py com a normal, só sobrou Px. O que é que eu faço agora? Aplica na segunda lei de Newton. Aplica na segunda lei de Newton. Qual é mesmo a segunda lei de Newton? Força é igual a massa vezes aceleração. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Pergunta aí para vocês. Qual foi a única força que sobrou aí, gente? Eu cancelei normal com Py. Qual foi a única força que sobrou? Me digam aí. Eu cancelei a força normal com Py. Qual foi a única força que sobrou? Foi a força resultante. Mas olha aí, Joel, na figura, qual é a força resultante aí? Px, valeu, Mike. Foi só sobrou Px, né? Então, Px vai ser a minha força resultante. Px é igual a massa do bloco vezes a aceleração. Vamos substituir isso, gente. Quem é que é Px? Peso vezes o seno do ângulo. Quem é que é Px? Peso vezes o seno do ângulo. O Py é vezes o cosseno, né? O x é vezes o seno, tá bom? Mas quem é mesmo o peso? O peso não é massa vezes gravidade? Vou substituir aqui, ó. Massa
vezes gravidade vezes o seno do ângulo é igual a massa vezes a aceleração. Perceba, gente, que eu tenho dois termos semelhantes dos dois lados da igualdade. Ó, bem aqui eu tenho um m, cancela, e aqui eu também tenho outro m, então cancela. O que foi que sobrou? A gravidade vezes o seno do ângulo é igual à aceleração, ou a aceleração é igual à gravidade vezes o seno do ângulo, só porque eu cortei lá massa por massa, né? Então vamos substituir. A aceleração vai ser, qual é o valor da gravidade? 10. Qual é o valor do seno de 30 graus? Mais uma vez, essas informações de seno e cosseno vai vir na avaliação. Qual é o valor do seno de 30 graus? 0,5. 10 vezes 0,5, 5 metros por segundo. Então, a aceleração é 5 metros por segundo, tá certo? Gente, ó, eu fiz todo esse contexto, fui bem devagar, para vocês entenderem que o cálculo pode ser até mais simples. Preste bem atenção, ó. Esse exemplo nos ensina que sempre que a componente Px for a força resultante, que é o caso do plano inclinado quando não tem atrito, né? Para me calcular a aceleração, basta eu ir direto para essa fórmula. A aceleração vai ser a gravidade vezes o seno do ângulo. A aceleração vai ser a gravidade vezes o seno do ângulo. Eu fiz tudo devagarzinho aqui pela segunda lei de Newton. Mas você, quando for fazer as suas avaliações, sejam aqui na escola, seja no vestibular, seja no Enem, você basta aplicar isso. Ó. A aceleração é igual a gravidade vezes o seno do ângulo. Gravidade é 10, seno do ângulo é 0,5, 10 vezes 0,5, 5 metros por segundo ao quadrado. Vocês entenderam, gente? Eu apliquei a segunda lei de Newton, como foi que eu cheguei no resultado, como foi que eu cheguei na aceleração. É basicamente tudo que a gente fez até agora. A única novidade é que agora o peso eu tenho que decompor. Eu tenho que dividir ele em dois. Um em x e outro em y. Deu para entender mais ou menos aí como foi o problema da situação sem atrito? Se eu quiser ir direto para a fórmula A igual a gravidade vezes o seno do ângulo, eu posso. Não tem problema nenhum. Me digam aí, se deu aí mais ou menos para entender. A gente tem mais exemplos, e não se preocupe não. Se não entender nesse, vai entender no próximo. E aí, Joel, Maicon, Caio. Deu certo? Então vamos lá, passar. Então vamos lá, gente. Ó. Agora eu vou a outro exemplo, só que agora é com atrito, tá bom? É a mesma situação, só que agora eu vou acrescentar, né, a força de atrito. Preste bem atenção, ó. Uma questãozinha do vestibular da Unifor. Um bloco de massa 4 kg é abandonado no plano inclinado de 37 graus. Graus Celsius foi ótimo, né? Graus. Com a horizontal, com a qual tem um coeficiente de atrito de 0,25, né? A aceleração do movimento é aqui em metros por segundo. Então, é o mesmo exemplo, ele está pedindo que você calcule a aceleração. Só que nessa questão vê os dados, olha. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. O seno de 37 graus, aproximadamente 0,6. O cosseno de 37 graus, 0,8. Então, aqui já tem os dados. Então, a gente vai seguir no mesmo ritmo, tá bom? Tá aqui, ó. Eu já coloquei aqui a situação. Eu tenho aqui, ó, a força peso, a força normal e a força de atrito, que está aqui os vetores em preto. Só que o preto é como se ele deixasse de existir, eu vou decompor ele, eu vou dividir ele em dois, né? Vou apagar ele aqui, ó. Pronto, o peso agora vai se transformar em outros dois. Quem é que ele vai se transformar? Em Px e em Py, tá bom? Px tem a mesma direção da normal, é oposto para a normal, e Py tem a mesma direção, aliás, Py tem a mesma direção da normal, né? É oposto à normal, e Px tem a mesma direção da força de atrito, tá certo? Isso vai me ajudar a resolver os meus cálculos. Vamos lá, começando. Assim como no exemplo anterior, o movimento do bloco é apenas descendo, na direção de x, né? Apenas Px e a força de atrito, elas vão contribuir para o movimento. Como ambas são vetores opostos, podemos calcular a aceleração do bloco pela segunda lei de Newton também. Vamos lá, como é que vai ser isso? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembra aquele bizu que eu ensinei para vocês que sempre ajuda? Quem é que é a força resultante? Quem aponta a favor menos quem aponta contra. Quem aponta a favor menos quem aponta contra. Se eu sei que o bloco está descendo aí, quem é que está apontando a favor, galera? Se eu sei que o bloco está descendo, quem é que está apontando a favor? Quem é que está ajudando o bloco a descer? Me digam aí. O bloco está descendo. Quem é que está ajudando o bloco a descer? Px.
Então, logicamente, quem é que está atrapalhando? É quem está apontando para o outro lado. Vai ser a força de atrito. Então, eu vou fazer isso. As que apontam a favor, menos as que apontam contra. Px menos a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Tá certo? Quem é que é a força de atrito mesmo? A fórmula da força de atrito? O coeficiente vezes a normal. Quem é a força de atrito? Coeficiente vezes a normal. Só que bem aqui eu cheguei no problema. Não tem uma força normal. Na questão, ela não dá a força normal. Como é que eu vou conseguir superar esse problema? Você vai ter que olhar aqui para o bloco. Ó. Eu sei que a força normal ela é igual a PY, ela se cancela com PY. Note pela figura que como normal e PY se anulam, é porque elas são iguais. A normal é igual a PY. E quem é mesmo PY que eu vi lá no conteúdo? Peso vezes o cosseno do ângulo. Quem é que é PY? Peso vezes o cosseno do ângulo. Então, bem aqui, gente, eu posso substituir. No lugar de colocar a normal, eu posso colocar a fórmulazinha do PY. Vai ficar quem é que é Px? P vezes o seno do ângulo. O coeficiente tem na questão. Quem é que é a normal? P vezes o cosseno do ângulo. Ó, eu substituí. No lugar da força normal, eu coloquei peso vezes o cosseno do ângulo. Da mesma forma, aqui, ó, no lugar de Px, eu coloquei peso vezes o seno do ângulo, tá bom? Eu só substituí. Professor, por que você colocou no lugar da normal a fórmula de PY? Porque pela figura, a normal ela é igual a PY. Tá bom? Agora vamos substituir, né? Se o corpo ele tem 4 quilos, é porque o peso dele é 40 newtons. Basta multiplicar por 10. O seno do ângulo tem na questão, 6,27 graus Celsius, 0,6. O coeficiente de atrito tem na questão, 0,5. O peso é o mesmo, né? Se é 4 quilos, é 40 newtons. Só que o cosseno do ângulo é 0,8. A massa é 4 quilos, está aqui, e eu quero saber o valor da aceleração. Vamos fazer isso devagar. 40 vezes 0,6, 24. 0,25 vezes 40, 10. 10 vezes 0,8, 8. 4 vezes A, 4A, né? Aí eu vou só inverter essas equações e fazer essa subtração. 24 menos 8, 16. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado como? Dividindo. 16 dividido por 4, a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Gente, a maior dificuldade foi esse insight aqui, da normal ser igual a PY. Mas isso você pode botar na sua cabeça que sempre vai valer para o plano inclinado. A normal é igual a PY. Sempre vai valer para o plano inclinado. A normal vai ser igual a PY. Tá certo? Então não tem bicho não. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar aí no microfone. Pronto. Já vimos dois exemplos. Um com atrito, um sem atrito. Agora vamos para o último exemplo, que é o exemplo quando tem mais de um corpo, que a gente chama de sistema de corpos, né? Vamos ver aqui, ó. Considere dois blocos A e B de massa M igual a 2 kg e M igual a 3 kg. Respectivamente, o bloco A está apoiado no plano inclinado, perfeitamente liso, que é ligado por um fio ideal de bloco B que se move verticalmente. Considere a gravidade igual a 10 e determine a aceleração dos blocos. Então, gente, ó, o B ele tem 3 quilos. Vou colocar aqui o 3 do lado dele. E o A ele tem 2 quilos. Pergunta aí para vocês, prestem bem atenção. O que vai acontecer? Quem é que vai subir, quem é que vai descer? B vai descer ou vai subir? A vai descer ou vai subir? Olhando aqui para a imagem, o que é que vai acontecer? Qual vai ser o movimento dos corpos? Qual a direção do movimento dos corpos? Me digam aí. O B tem 3 quilos e o A tem 2 quilos. O que é que vai acontecer? Quem é que sobe, quem é que desce? O que é que vocês acham? B desce, arrasou, Joel. B desce. Como o B é mais pesado, né? Ele tem maior massa, então ele vai descer. Quando ele descer, ele vai puxar o A, né? Vixe, Maria, peguei aqui o microfone. Quando ele descer, ele vai puxar o A. Então o B vai descer e o A vai subir. É isso que vai acontecer. Então já tem aqui as direções, ó. O B, deixa eu limpar aqui, tirar esses números agora. O B ele vai descer e o A ele vai subir. Pronto. É isso que vai acontecer. Agora eu posso aqui para o meu problema, né? Então, ó, já está aqui, ó.
Esse problema segue a mesma orientação lá naquele slide de sistema de corpos. Identifica os corpos, né, separa ele, identifica as forças e depois aplica naquele sistema de equações. Ó, vamos aqui para o A. O A ele tem peso, né, que é de 20 newtons. Se ele tem 2 quilos, o peso é de 20 newtons. Só que lembre-se que no plano inclinado esse peso ele vai ser decomposto. Ou seja, ele vai deixar de existir, né? Sai daqui, ó. E ele vai ser representado agora por 2. Um em Y, né, que eu chamo aqui de PY. O Y bonito. E outro aqui em X, que é a direção do plano, que eu vou chamar aqui de PX. Pronto. E também tem a tração, porque ele está sendo puxado por um fio, né? A tração é a mesma nos dois lados, né? E o B, como ele tem massa, ele também tem força-peso. Vou chamar apenas de peso de B aqui, ó. Aqui eu tenho o peso de A, né? E aqui eu tenho o peso de B. Aqui o peso de A. Pronto. Fechou. Não tem mais nenhuma corpo agindo sobre o bloco, não, né? Beleza. Então, aqui eu já posso, galera, né? Colocar, né? O que nós já aprendemos em prática, tá bom? Então, vamos lá, gente, ó. Aqui eu já sei que a força normal, ela vai cancelar com PY. Força normal cancela com PY. Então, vamos aplicar aquela regra. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Eu vou fazer isso para A e vou fazer isso para B. Começando aqui para A. Gente, ó, se o A vai subir, quem é que ajuda o A a subir? Quem é que está indo a favor do movimento? Se o A vai subir, qual é que é a força que vai ajudar o A a subir? Quem é que está ajudando ele? Sempre é aquelas que estão a favor, menos aquelas que estão contra. Quem é que está a favor aqui na figura? Me digam aí. Olhando para a figura. É só olhar para a figura, gente. Se o A vai subir, quem é que está a favor? É só para ter certeza que vocês entenderam essa questão do a favor menos o contra, né? Alguém? Exatamente, Joel. Obrigadíssimo, Joel. Eu amo quem interage. Tá certo? Atração. A atração vai ajudar e o peso em X vai atrapalhar. Então, eu coloquei aqui, ó. Atração menos o peso em X. Quem é que é o PX mesmo? É o peso vezes o seno. É igual a massa vezes a aceleração. Pronto, isso aí terminou para A. Vamos para B agora. Bem, o B vai descer. O peso está ajudando, coloquei aqui, menos quem é que está atrapalhando? É a tração. Vai ser igual a massa de B vezes a aceleração. Cancela a tração com tração, né? E vou somar as equações. Peso de B menos peso de A vezes o seno do ângulo. Somei aqui as massas, já expliquei de onde é que surge essa soma, né? Para vocês nas últimas aulas. Agora é só substituir para a gente conseguir encontrar a aceleração. Vamos lá. O peso de B é 30 newtons. O peso de A é 20. O seno do ângulo, o seno de 30 graus, é 0,5, como nós já vimos lá no exemplo 1. Tá bom? A massa de A é 2, a massa de B é 3 e eu quero saber a aceleração. 20 vezes 0,5 é 10. 2 mais 3 é 5. Então, vai ficar 5 vezes A é igual a 30 menos 10. Tá bom? 5 vezes A é igual a 30 menos 10. 30 menos 10 é 20. O 5 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. 20 dividido por 5, eu tenho 4. 4 metros por segundo ao quadrado. Então, com o sistema de equações, eu consegui encontrar aqui o valor da aceleração. Então, eu coloquei aí 3 situações distintas. Sem atrito, com atrito e sistema de corpos. Tá bom? É só aplicar as leis de Newton nesses sistemas. Tá bom, galera? Então, gente, é isso. Ó. Com esse conteúdo, a gente encerra, tá bom? Aí você já sabe o que vocês vão ter na global, né? O que é que vocês têm que estar preparados para a global? Sistema com polias, já mandei o material no classe 1. E agora a gente vai ver o plano inclinado, que eu vou mandar o material para vocês agora, tá certo? Então, estudem para fazer uma boa prova na segunda-feira, tá bom? Aí, Joel pergunta, segunda ainda tem aula? Não, Joel, tá bom? A aula de hoje, ela vai valer como se fosse a aula na segunda, tá certo? As equações, eu vou mandar o slide para vocês, beleza, Joel? Aí vocês vão ter tudo que precisa. Dica, refaçam os exemplos. Dica, refaçam os exemplos. Por quê, professor? Porque lá na prova as questões vão estar bem semelhantes aos exemplos dos slides. Tanto para esse slide como para o slide anterior. Então, se quiser uma boa dica, refaça os exemplos. Beleza? Sky, veja exercícios de plano inclinado na internet e tente resolver. É só isso. Basicamente é isso. Tá bom?
Aí você vai se dar bem com certeza. Até mesmo porque quando a gente vai resolvendo os exemplos aos poucos, a gente vê que não é tão difícil assim. É só você seguir alguns passos, né? É um pouco metódico, tá bom? Então, gente, é isso. Queria desejar a vocês obrigado pela presença. Eu sei que foi pouquinha gente que participou, mas já foi excelente. Gostei muito da presença de todos, tá bom? Desejar para vocês uma excelente noite e uma boa prova, tá bom? Até mais. Tudo de bom. Tchau, tchau.